Turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio, na Rádio Metrópole, na Rádio Tudo FM. Agora em lives através do Instagram, @Antônio Tilemon. Lembrando que a live de hoje, a partir de amanhã pela manhã, ela fica arquivada definitivamente no nosso canal do YouTube, que não é Antônio Tilemon. O canal do YouTube é Papo Contilé, que é o nome original do programa lá da Rádio Metrópole, né? E que nós trouxemos para a live aqui no nosso Instagram. Muito bem. Papo Contilé é um papo descontraído, aberto, franco, com personalidades do esporte, da música, da política, do entretenimento, enfim. É notícia, merece um convite, a gente convida e traz, né? E hoje eu vou conversar com o candidato Bacelar do Podemos 19, candidato a prefeito de Salvador, uma pessoa que eu já conheço há algum tempo, tenho o maior carinho e respeito, embora a gente não tenha uma amizade assim, de convivência mais próxima, mas é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande. Conheço o Bacelar desde o meu início, praticamente, de carreira como radialista, né? E ele sempre foi uma pessoa muito amável, cortês, para com todos aqueles que o procuravam e o procuram, como foi o meu caso, que procurei a sua assessoria para a gente fazer uma live aqui, porque eu quero ouvir, pelo menos, o máximo que eu puder de candidatos à Prefeitura de Salvador. Quero só dizer que não há nenhum viés político e ideológico de minha parte. Eu quero apenas, então, somente ouvir a proposta ou as propostas dos candidatos, daqueles que eu conseguir ouvir. A minha primeira live foi com o Celso Cotrim, né? E essa é a segunda com o Bacelar. O César Leite está marcado para o dia 27 e a Olívia Santana marcada para o dia 2. São os que eu já consegui confirmar. Muito bem. Meu querido Bacelar, como eu estava falando aqui, não há nenhum viés ideológico, nenhuma coisa política partidária de minha parte. Eu quero apenas trazer as propostas dos candidatos, né? E eu diria por quê? A primeira pergunta, por que você decidiu sair candidato a prefeito de Salvador? Boa noite, um grande abraço, Bacelar. Boa noite, Tilemon. Eu quero aqui fazer um registro, além da alegria de estar participando, de ser um dever cívico, de você estar proporcionando o alargamento da consciência dos cidadãos e das cidadãs de Salvador. É com a informação, é com o debate, é com esse tipo de trabalho que o seu blog, a sua página estão fazendo, que o cidadão de Salvador terá consciência de sua situação, tanto existencial quanto urbana. Antes de me responder, eu queria também esclarecer a vocês que estão nos dando o prazer de nos dar essa importante audiência, dizer que a minha relação com o Tilemon é um pouco diferente da minha relação com a maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas formam o conjunto de meus eleitores. E eu sou eleitor de Tilemon. Eu sou um fã de Tilemon, não é? Trabalho e quero ainda lhe ver presidente dessa grande instituição, que no momento está sendo bem administrada, mas que com certeza nós cresceremos mais, que é o Esporte Clube Bahia. Pois bem, e hoje estamos alegres, mas muito alegres. Me perdoe fugir um pouco, mas eu não posso deixar de registrar aquele nosso triunfo ontem em cima do Atlético. Um primeiro tempo que meu coração quase que saía pela boca, mas um segundo tempo de muita alegria. Tilé, eu quero ser prefeito de Salvador para cuidar de quem mais precisa, para governar para quem mais precisa. E eu me preparei para isso. Eu fui vereador desta cidade por 4 mandatos. Fui presidente da Câmara, fui presidente do Instituto de Previdência, fui deputado estadual com grandes votações em Salvador, fui secretário de Educação do município e agora, já no segundo mandato de deputado federal, tendo sido o segundo deputado federal mais votado da cidade. Então, eu conheço essa cidade, eu me identifico com essa cidade. Administrar Salvador não é a mesma coisa de administrar Curitiba, ou de administrar Brasília, ou de administrar Nova York. Salvador é uma cidade ímpar, é uma cidade que, para você ser um bom administrador,
precisa ter uma identidade com o seu povo. E eu tenho essa identidade. Eu conheço as ruas dessa cidade. Eu conheço as ladeiras e os mistérios de Salvador. E eu conheço o que o povo de Salvador precisa. E o que o povo de Salvador precisa é superar uma falsa ideologia que tem comandado as administrações desta cidade. Que falsa ideologia é essa, Tilé? É a ideologia de que a gente vive numa ilha da fantasia, como se isso aqui fosse um paraíso, a ilha da alegria. O maior carnaval do mundo, o maior Réveillon do mundo, o maior São João do Brasil, como se a gente vivesse aqui em festa. Mas essa ilha da fantasia só é boa para o percentual pequeno da população que mora num centro que tem os prédios mais bonitos da cidade, que tem infraestrutura, que tem emprego, que tem renda. Onde está o estádio mais importante? Onde estão os equipamentos culturais? É nesse núcleo que isso é uma ilha da fantasia. Mas esse núcleo, que eu chamo de ilha da fantasia, é arrodeado pela miséria, é arrodeado pela pobreza. O entorno dessa ilha da fantasia é um favelão violento, sem emprego, sem infraestrutura, sem lazer. Tilé, eu fiz o georreferenciamento dos equipamentos públicos da cidade de Salvador. A área cultural, por exemplo, você só tem equipamentos na parte sul da cidade, não é? Na ponta da cidade. O resto da cidade, quando você sai de Nazaré em direção ao norte da cidade, ao litoral norte, ao miolo da cidade, você não encontra um equipamento cultural sequer. Então, é para governar quem mais precisa, governar para quem mais precisa, que eu me preparei durante toda a minha vida. Uhum. Muito bem, Bacelar, eu separei aqui alguns tópicos para a gente conversar, como eu fiz com o Celso Cotrim, e estou falando com você, farei com os outros também, né? Porque cada um externe o seu ponto de vista sobre educação, transporte coletivo, saúde, segurança, embora a segurança seja uma atribuição do Estado, mas existe a guarda municipal, não? Daqui a pouco você fala sobre isso. Pandemia, né? E eu queria começar, por exemplo, pela pandemia, que é um assunto atual. Você teria agido da mesma forma que os principais governantes, e vamos aí nos focar no nosso município e também no nosso estado, como eles agiram no processo da pandemia? Você teria agido dessa forma ou você teria tido um comportamento diferente? Olha, o grande erro no enfrentamento da pandemia não é da esfera estadual nem da esfera municipal. O grande erro, o preço que nós estamos pagando por termos dirigentes que subestimaram a pandemia, por termos dirigentes que diziam que nem pandemia existia, que era uma gripezinha, era isso que o presidente da República dizia. Então, o grande erro da pandemia foi a ação do governo federal, foi a ação do presidente da República. Em dezembro, o mundo já sabia, Tilemon, que havia uma pandemia. Já mortes na Europa e mortes na China. O que é que um país que tenha planejamento deveria ter feito? Fechado as fronteiras do país para todos os viajantes que tivessem como origem um país, ou uma cidade, ou uma região onde já tinha casos do Covid. Se o Brasil fecha as nossas fronteiras em dezembro, a doença não chegaria ao país. Aí o governo federal não tomou essa providência. E foi deixando passar. Deveria ter evitado o carnaval. Talvez, com bases em estudos, vários infectologistas brasileiros já defendiam em dezembro a suspensão do carnaval. Não fizemos isso. Também não nos preparamos. Primeiro, porque o SUS vem sendo sucateado. Se o SUS tivesse em pleno funcionamento, nós não precisaríamos estar construindo hospitais de campanha às pressas, não precisaríamos estar
criando UTIs às pressas. Não fizemos, então tivemos que fazer isso no corre-corre. O país é um país continental. O que era que o governo federal deveria ter feito? Assumido a coordenação, compra de respiradores. Não, antes disso, erramos. Fomos para o final das providências e não para o início. Um enfrentamento sério da pandemia exigia testagem de toda a população. Não fizemos testagem. A testagem impede a doença. A UTI não. A UTI já é para o doente terminal. Então, não fizemos a prevenção, que era a testagem. Não coordenamos as compras dos equipamentos e materiais. Primeiro, como não fizemos com antecedência, quando fomos ao mercado internacional fazer essas compras, foi no momento que os Estados Unidos estavam também comprando. Aí o preço, Tilemon, foi lá para cima. Aí diz que houve até sequestro de equipamentos. E, como o governo federal não tomou essa iniciativa, os estados e municípios saíram atabalhoadamente para fazer compras. Aí compraram respiradores sem ventilador, compraram respirador que não liga, compraram respirador que não chegou, enfim, um pandemônio. Então, toda a parte de coordenação que a pandemia exigia, nada disso foi feito. Já nos estados e municípios, principalmente da Bahia, as medidas foram tomadas com muita responsabilidade. E aí, não é porque eu sou opositor, eu vou esconder que o prefeito teve um papel de destaque no enfrentamento da pandemia. Não tenho dúvida. Poderia ter sido mais duro no início. Aqueles nossos primeiros 15 dias, quando ele deixou ainda 30% da frota circulando na cidade. Talvez se a gente tivesse ali adotado um lockdown, nós teríamos 15 dias dentro de casa, com isolamento social, mas já estaríamos hoje com a nossa vida em condições normais. O que me preocupa em Salvador, Tilemon, é que o prefeito não encontra uma saída para a encruzilhada que ele nos colocou. Para se ter uma ideia, nossas escolas estão há mais de 200 dias sem aulas. O nosso comércio, agora que os ambulantes receberam autorização para voltar a vender, quantos bares, quantos restaurantes foram fechados? Então, o prefeito ACM Neto seguiu as orientações do governador Rui Costa, fez o dever de casa. O governador é o grande líder no enfrentamento da pandemia. Mas talvez o que eu fizesse diferente nessa primeira fase seria um lockdown com mais rigor. Mas olha, dirigir uma cidade na pandemia e na pós-pandemia não é tarefa fácil. Eu não posso aqui ficar jogando pedras nesse aspecto no prefeito, porque eu sei das dificuldades que ele enfrentou. E eu estou preparado para enfrentar essas dificuldades. Uhum. Bom, eu quero dizer aqui que algumas pessoas, muito poucas aí, a grande maioria está concordando com o Bacelar, parabenizando, dizendo que é o meu prefeito, todas as pessoas que estão participando, mas um ou dois querem discordar do que ele falou. Eu quero dizer que não me cabe discordar do meu convidado. O convidado é que está expondo o seu ponto de vista. Eu posso discordar, ou como eu posso concordar também. Mas não vou nem revelar aqui que concordo ou que discordo, porque senão não seria uma entrevista democrática, deixando que ele apresente o seu ponto de vista, né, de acordo com a sua consciência, de acordo com o seu pensamento. Então, muito bem. Dito isso, eu vou perguntar só uma coisa com relação à pandemia ainda. Se eu entendi bem, então, se Bacelar for prefeito, não teremos carnaval em fevereiro. De jeito nenhum. Carnaval, Tilé, nós vamos ter. Eu sou autor, Tilé, de um projeto que está bem adiantado na Câmara, inclusive, na Câmara dos Deputados em Brasília, que concede um auxílio emergencial de 3 bilhões de reais aos trabalhadores do Carnaval e do São João.
A indústria do carnaval é uma indústria importantíssima. Gera milhões e milhões de receitas para a Bahia, gera empregos, movimenta toda a economia, além de ser um importante instrumento cultural que nos formou. O carnaval ajudou a formar boa parte da nossa sociedade. Então, o carnaval vai ter em 2021, não em fevereiro. Não em fevereiro. Perfeito. Então, eu entendi bem o seu ponto de vista. Nós precisamos achar a vacina. Eu não posso ter aglomerações enquanto não encontrarmos a vacina. E olha, tia, não é só o carnaval. Todo o setor de entretenimento e lazer tem que mudar a sua forma de atuação. Eu, por exemplo, não vou poder levar minhas netas, não é, como eu fiz desde criança, como eu fiz com meu filho e como eu fiz até o ano passado, para subir a ladeira da Fonte Nova atrás do ônibus do Bahia. Era um dos momentos mais felizes da minha vida, ali com a Bamô, atrás do ônibus. Eu ia atrás do ônibus. Hoje, nada que tenha aglomeração pode. Então, nós vamos ter que repensar o carnaval. Temos que reestudar as festas populares. Temos que reestudar o turismo na Bahia. Eu acredito, Tilé, que o turismo terá que ser um turismo cultural e ecológico. E nós temos as duas coisas, não é? Nós precisamos trazer o turista para conhecer a herança africana que nós tão bem guardamos. Nós precisamos trazer o turista para o circuito religioso, tanto o católico quanto o das religiões de matriz africana. Nós precisamos trazer o turista para conhecer a gastronomia, para conhecer a nossa culinária. Nós precisamos trazer o turista para o turismo ecológico, para visitar a Baía de Todos os Santos, para praticar esportes náuticos na Baía de Todos os Santos. Precisamos resgatar a economia do mar. Salvador deu as costas ao mar. Salvador matou os seus pescadores. Não temos mais a tradição da pesca. Precisamos voltar com a tradição da pesca. Precisamos recuperar os nossos parques. É isso que fará com que um turista atravesse o Atlântico para vir aqui. Turismo para vir para carnaval, turismo para sol e sal, não vem mais. Não vem. É a nova sociedade. E nós estamos estudando isso, pequenos eventos, o turismo de negócios, incentivar o turismo no bairro. Eu me lembro aqui, São Gonçalo, lá no São Gonçalo do Retiro, onde está o Ilê Axé, o Poafojá. Por que naquele entorno nós não construímos um complexo de restaurantes, de lojas de artesanato, para a gente também trazer o turismo étnico para a nossa cidade? Então, são medidas novas que nós temos que tomar. Volto a dizer, carnaval, para mim, é importantíssimo. Eu pulo, eu não manipulo. Agora, mais importante do que o carnaval é a vida. E nós só vamos ter carnaval com a vacina. Muito bem. Marcela, é um fato que a pandemia acabou quebrando alguns empresários, né? Desempregando muita gente. Essa é uma realidade. Então, eu lhe pergunto, no seu programa, como é que vai se contemplar essas pessoas que necessitam de empregos, né? Que gerem renda, empregos que gerem renda para essas pessoas que ficaram desempregadas? Olha, Tilé, nossa cidade é a campeã do desemprego. Não é? Nós somos uma das capitais brasileiras com a mais alta taxa, uma das mais altas taxas de desemprego e com alta taxa de emprego informal. Emprego sem carteira assinada. Então, outra coisa, para piorar esse quadro em Salvador, a nossa economia é alavancada pelo comércio, é alavancada pelo setor terciário, que foi quem mais sofreu. É o prestador de serviço que está em casa sem poder trabalhar, é o dono do restaurante e do bar que teve que fechar suas portas, é a atividade turística, o guia de turismo, o dono da transportadora, o dono de uma empresa de turismo. Esse povo está parado, junto ao desemprego e agravado por outro fato. A nossa mão de obra é desqualificada.
Nós temos, Tila, nessa cidade, 300 mil jovens de 18 a 29 anos analfabetos funcionais. O que é isso? É a pessoa que teve na escola, mas não consegue ler um bilhete, não consegue escrever uma mensagem, não consegue interpretar um texto. Então, são 300 mil desempregados, 300 mil jovens desempregados e sem qualificação profissional. Então, dia 1º de janeiro, o meu primeiro ato como prefeito será a criação de frentes de trabalho. Nós vamos criar, Tila, 100 mil empregos temporários na prefeitura. 100 mil empregos, divididos. Na frente de trabalho de conservação e limpeza. Então, nós vamos ter aí cerca de 20 mil pessoas que não exige qualificação profissional para fazer o trabalho de capinar a grama, de cortar o jardim, de arrumar a praça, de pintar o meio-fio, na conservação e manutenção da cidade. Vamos ofertar vagas para o que eu chamo a economia do cuidado. Isso tudo dentro do bairro, Tila, porque é outra diferença do meu programa para os outros. Todo o meu governo é voltado para a ação dentro do bairro. Então, a frente de trabalho de conservação, a frente de trabalho da economia do cuidado. A economia do cuidado, para vocês que estão aqui nos dando o prazer, a minha, Tilemon, de nos seguir, nas sociedades modernas nós temos os cuidadores. Cuidador de idoso, cuidador de criança, cuidador de doente. Isso só na classe média alta e na classe alta. Nós vamos contratar nessas frentes de trabalho e vamos organizá-los cuidadores para tomar conta de idosos da comunidade, para tomar conta de crianças da comunidade, para tomar conta de doentes da comunidade. A outra frente é a frente do primeiro emprego. Nós vamos pegar parcela desses 300 mil jovens que estão em alta vulnerabilidade social. Nós vamos pegar uma parcela desses jovens e também vamos contratar, fazendo com que, num turno, ele vai estar trabalhando e no outro turno ele vai ter reforço escolar. Com isso, com esses cerca de 100 mil novas vagas, e nós vamos pedir o apoio da comunidade, do setor empresarial, para aumentar esse número de vagas, com essas 100 mil vagas, nós vamos reduzir o impacto, não é, do final do auxílio emergencial e da rebordosa das crises do coronavírus na economia. E de onde é que virá esse dinheiro? 90 milhões virão do IPVA e parte da verba que a prefeitura gasta com mídia, com publicidade. A prefeitura de Salvador gasta por ano 100 milhões de reais em publicidade. É muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Marcela, alguém perguntou aí, transporte público, que vai mudar. Eu achei interessante a pergunta. O que é que vai mudar no transporte público de Salvador na sua gestão? Olha, sem sombra de dúvida, essa área da mobilidade urbana teve um desenvolvimento muito grande nos últimos anos em Salvador, graças ao governo do Estado. O governador Rui Costa, antes, o governador Wagner já tinha feito aquelas obras, fez a via portuária, fez um conjunto de viadutos do aeroporto, o conjunto de viadutos da rótula do Abacaxi, o conjunto de viadutos da ligação Iguatemi-Paralela, isso Wagner. E Rui aí deslanchou. Rui Costa, só o metrô revolucionou a mobilidade urbana em Salvador. Mas muito além do metrô, o governador criou, não é? A 29 de março, o governador fez a ligação Lobato-Orla Atlântica, requalificou a Pinto de Aguiar, requalificou a Orlando Gomes, enfim, e está fazendo trazendo para a Bahia um dos modais mais avançados, mais eficientes, que é o VLT, o veículo leve sobre trilhos, que vai ligar
da Ilha de São João, em Simões Filho, até o comércio na Cidade Baixa. Vai revolucionar essa linda parte da cidade. Não será a mesma. O VLT vai fazer outra grande revolução urbana em Salvador, talvez só comparável à Avenida Paralela na década de 70. Pois bem, nessa área de mobilidade, nós temos duas grandes falhas da atual administração. Primeiro, a qualidade de nosso transporte rodoviário. Nós andamos em latas velhas, com insetos, os ônibus sujos e sem refrigeração. Uma cidade como Salvador, que é diariamente de 30 a 35 graus, você viajar em ônibus velhos, lotados e sem ar-condicionado é uma tortura chinesa. O prefeito, há 8 anos, que toda a frota teria ar-condicionado. Está aí, não é? Vamos sair da rua atrás de um ônibus com ar-condicionado em Salvador, que vai dar trabalho. Então, o prefeito errou nisso, e o prefeito errou muito na escolha do modal da Avenida Juraci Magalhães Júnior, o BRT. O BRT é um modal antigo, é um modal caro, que exige muita obra de engenharia, muita obra. Tanto que a Avenida Juraci Magalhães, que era uma das avenidas mais bonitas da cidade, virou uma bonocô da feiura. São aqueles monstrengos daqueles viadutos, derrubaram as árvores, desvalorizaram quem mora no Cidade Jardim, os apartamentos caíram de valor, quem mora no Itaigara também. Mas eu vou ter que conviver com esse BRT. Já foi feito, então vou conviver. O que eu trago de novidade na área da mobilidade urbana, poderia citar aqui várias coisas, mas eu vou citar duas, Tilemão, que eu acredito que são importantes. A primeira é a duplicação da Avenida Suburbana. Eu vou duplicar a Avenida Suburbana. O VLT, ele vem aéreo. Então, ele tem uma faixa de domínio. Então, eu vou usar aquela faixa de domínio. Conversei isso a semana passada longamente com o governador Rui Costa e ele me autorizou a dizer, olha, Marcela, você, prefeito de Salvador, a faixa de domínio do VLT, nós vamos duplicar a suburbana. Então, nós vamos duplicar a suburbana, o que vai beneficiar 250 mil pessoas diariamente, o que vai acabar com aqueles engarrafamentos e acabar com um monumento de desprezo ao povo, que é a ciclovia da suburbana. A ciclovia, aliás, Tilemon, as ciclovias, eu vi ontem a Diondina, é o caminho para a morte, porque a ciclovia é no mesmo nível da pista, você vem numa pista larga e, de repente, não é? Ela estreita em cima da ciclovia. O que vai ser carro passando ali por cima? E a da suburbana já teve várias mortes. Não é? O prefeito deveria suspender aquela ciclovia da suburbana. Então, nós vamos duplicar a Avenida Suburbana e o governador discutir com o governador outra ideia. Nós vamos aproveitar o VLT e vamos ligar Calçada Águas Claras com o VLT. Com isso, Tilé, a gente entronca com o metrô. Então, quem mora em Lobato vai correr a cidade toda de metrô ou de modais rápidos, eficientes e baratos. Então, eu trago ali no Largo do Tanque, nós faríamos uma grande estação de transbordo, com escadas rolantes, com passarelas, uma coisa bem moderna, que também irá requalificar aquela importante área da cidade. São essas minhas duas propostas para a área de mobilidade. Uhum. E quanto ao funcionalismo público, que está há 6 anos sem reajuste? Olha, o que é que você pensa a respeito disso? Olha, eu fui secretário de Educação e dei os maiores aumentos do Brasil aos professores de Salvador.
e que mereciam e que precisam mais, e que estão há 6 anos sem aumento. Eu sempre tive um bom relacionamento com o funcionalismo e vou continuar tendo. Quando fui secretário de Educação, um momento difícil da cidade, não teve uma greve, Tilé. Não teve uma greve. E eu tinha a PLB, e politicamente, partidariamente, contra mim. Mas nunca nos respeitávamos. Passávamos, ótimo, não é força de expressão, não. Começar a reunião 10 horas da manhã e acabar no outro dia 2, 3 horas da manhã, para evitar greve, para evitar prejuízos ao filho, não é, do trabalhador em Salvador. Eu tenho esse bom diálogo. Agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, eles não pagam, Tilé, o piso salarial da categoria. Um agente comunitário de saúde ou de combate a endemias está recebendo de salário menos do salário mínimo na Prefeitura de Salvador. Nós vamos modificar isso. Queremos ter, no funcionalismo, o grande parceiro da administração. Por quê? Sem essa parceria, nada avança. Sem essa parceria, nenhum projeto será executado. Uhum. Bom, quando eu falei de segurança pública, depois disse assim, o Estado é quem tem que tomar conta, você fez um gesto que não concordou comigo, né? Eu falei da Guarda Municipal. Sobre segurança pública, Guarda Municipal, como é que vai agir o Bacelar no seu governo, caso seja eleito prefeito de Salvador? Olha, Tilé, eu tive a humildade de sair no Brasil e fora do Brasil procurando especialistas que, não é, para mim é tão importante discutir os problemas de Salvador que eu fiz esse esforço. E um dos meus consultores nessa área é Jorge Belguizo. Jorge Belguizo foi o homem que transformou Medellín, na Colômbia, de capital da cocaína para uma cidade sem violência, uma cidade aprazível, uma cidade gostosa de se morar e de se viver. E é o Jorge Belguizo quem está me assessorando nessas questões relativas à violência em Salvador. Nós somos uma cidade violenta. Mas o grande erro da nossa concepção de política de segurança pública é achar que o antônimo de insegurança é segurança, que se combate insegurança com segurança. Não. Se combate, Tilemon, insegurança com convivência. Só a convivência faz com que a sociedade tome consciência, não é, dos seus direitos, dos seus deveres, e que se eduque e que seja civilizada. Não o toque de recolher. A política de segurança em Salvador, é a política do toque de recolher, é a política de trancar as pessoas em casa. Ah, sim, não é a prefeitura, não. É a polícia militar. É a polícia militar. Mas eu, prefeito, polícia militar, tem que atuar em consonância com as minhas diretrizes também. Ela atua no território que eu mando. Comigo, prefeito, não vai ter toque de recolher. Comigo, prefeito, não vai ter casa de trabalhador sendo arrombada pelas forças do Estado. De maneira nenhuma. Nós vamos criar os conselhos comunitários de segurança, que não são conselhos apenas para inglês ver, serão conselhos presididos por secretários, tendo a participação dos comandantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal e das instituições do bairro. Nós, supervisionaremos todas as atividades da polícia. E a Guarda Municipal, que em Salvador tem sido muito violenta, que o povo em Salvador começou a não acreditar, a Guarda Municipal, eu aumentarei o efetivo, darei melhores condições de trabalho, mas vou mudar o foco. Guarda Municipal não é para estar na rua dando tiro. Eu vou criar a figura do prefeito de rua. Dentro do bairro, cada guarda municipal ficará sob a responsabilidade do guarda municipal cerca de 20, 30 ruas. Aí, esse online, o guarda municipal vai informar se o caminhão do lixo passou no horário, se recolheu o lixo certo,
se a ordem de serviço da prefeitura está sendo executada, se tem aula na escola, se tem médico no posto de saúde. Isso individualizado. O guarda vai ter que conhecer os moradores da rua, saber quais são os problemas de Dona Francisca e quais são as soluções que seu Pedro pode apresentar, saber dos problemas de A, de B ou C. Salvador, a Prefeitura de Salvador, precisa dar uma atenção individualizada aos seus cidadãos. Precisa estar mais perto. E com isso, com convivência, com festa, com esporte. Você imagine, Tilemon, eu que sou um fã do esporte amador, eu que participo de diversos campeonatos, todos os finais de semana, nos diversos bairros da cidade. Muitas vezes, temos que lutar com as autoridades para permitir a final do campeonato, para permitir uma rodada do campeonato. E eu nunca vi uma briga, Tilemon. Nunca vi. Vá no Nordeste de Amaralina, dia de domingo, a beleza dos campos, cheia de gente, não é? E aquilo ali socializa, e ali se troca ideias, e ali as famílias convivem. Então, eu vou permitir que a convivência volte a ser a marca maior dessa cidade. Uhum. Muito bem. Falar nisso, falar em esporte, educação e esporte. Na sua opinião, eu tenho um grande amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho também muito grande, que é candidato a vereador, inclusive pela sua sigla, né? Seu partido, a sigla. O seu partido, que é o nosso querido Átila Torres, que eu conheço há muitos anos. Qual é a importância de se eleger realmente representantes do esporte na Câmara, na sua opinião, Marcelo? Olha, não é? Nós temos uma cidade que, infelizmente, também não incentiva o esporte. A Secretaria de Esporte é utilizada como uma moeda de troca para atender políticos A, B ou C e assim por diante. Eu pergunto, qual é a política para o esporte escolar no município? Não temos. Nós vamos, primeiro, nossas escolas funcionarão em tempo integral. Onde a educação deu certo no mundo é em tempo integral. Só no Brasil se inventou esse ensino para o filho do trabalhador, porque o filho do rico é tudo em escola em tempo integral. Então, nós vamos recuperar as ideias dos maiores baianos. Um dos homens mais importantes do mundo foi Anísio Teixeira. Nós vamos recuperar a ideia da escola parque. Tilemon, a Finlândia, é o país que tem a educação mais avançada no mundo. Sabe quem é o ideólogo da educação finlandesa? Anísio Teixeira. E na Bahia e no Brasil, Anísio é esquecido. Então, nós vamos recuperar aquela ideia da escola parque, mas isso é educação, eu vou voltar para o esporte escolar. É porque, num turno, a criança vai receber as suas aulas formais, do conteúdo formal. E no outro turno ela vai ter esporte, cultura, lazer, teatro, tudo isso ligado ao processo educacional. Então, nós vamos voltar a ter as Olimpíadas, nós vamos voltar às Olimpíadas escolares, os campeonatos escolares. Penso também uma atenção especial à capoeira. Hoje um turista chega em Salvador, a capital mundial da capoeira, você não encontra uma roda de capoeira. Então, eu pretendo selecionar 50, 60 grandes mestres de capoeira e colocar 2 em cada roda, rodas abertas, em Amaralina, na Praça Municipal, no Bonfim e assim sucessivamente, para que eles tomem conta dessas rodas. Uma roda de manhã, outra roda à tarde. Vamos apoiar o esporte amador, recuperando os campos, colocando grama sintética, iluminação, mas principalmente remunerando os presidentes de liga. Esses presidentes de liga são verdadeiros funcionários públicos. Sacrificam as suas famílias, sacrificam o seu lazer para estar organizando campeonato, para estar no domingo de 7 da manhã às 5 da tarde no campo e não recebem nada. A prefeitura tem a obrigação de criar uma gratificação para essas pessoas. E o esporte de alto rendimento. Aí nós vamos ter que chamar todas as federações.
amadoras e fazer um grande congresso para que a gente também selecione qual é a vocação da nossa cidade. A gente é mais basquete, é mais vôlei, é mais futevôlei, é mais beach soccer. A gente precisa descobrir a vocação e a identidade. E aí volto à sua pergunta e quero aqui, não estou fazendo elogiar a postura do mestre Átila Torres como professor, como desportista, um dos mais destacados atletas do taekwondo do Brasil. Enfim, é um verdadeiro desportista. E, lógico, a Câmara tem representantes de segmentos religiosos, a Câmara tem representantes de segmentos dos trabalhadores, de segmentos dos empresários, e assim vai. No esporte, não. Ninguém que tenha a bandeira do esporte como a política que deve ser transversal a todas as outras políticas. E eu vejo isso no Átila, que ele tem como grande proposta o esporte. Por isso, é importante o esporte, como todos os outros setores, sempre elegerem representantes na Câmara. Sobre saúde pública municipal, Nacional, o que é que você tem de projeto? Olha, nós, durante a pandemia, Tilemon, a Prefeitura, e aí também não vai nenhuma crítica, a Prefeitura voltou as suas atenções para as questões provenientes do Covid. E não poderia ser diferente, não é? Então, com essa medida, a Prefeitura deixou de atender os pacientes de outras doenças, não é? Os pacientes portadores de outras necessidades. E nós temos hoje uma grande demanda, uma demanda reprimida. Então, eu vou instituir o terceiro turno nos postos de saúde da rede municipal, até atendermos toda a demanda. Quando não tiver mais ninguém na fila de espera, a gente volta à situação anterior. Então, primeira grande medida, terceiro turno para atender essa demanda. Segunda medida, nós precisamos fortalecer o SUS. A Prefeitura de Salvador tem contribuído para o enfraquecimento do SUS. Nós vamos aumentar o nosso desembolso com o SUS em cerca de 20%. E tem outra grande novidade, um grande presente que o governador Rui Costa também me deu. Nós precisamos dar resolutividade na área da saúde. Isto é, uma pessoa não pode ir ao médico hoje, aí o médico chega lá, passa para fazer uma tomografia, essa tomografia leva 90 dias para ser marcada, depois, quando o paciente faz a tomografia, já está com outra doença. A resolutividade a gente pode fazer através das policlínicas, que são projetos do governo do estado que têm dado certo. Salvador atualmente tem 2 policlínicas. Nós vamos aumentar para 6. Vamos construir mais 4 policlínicas. Uma naquela região entre Boca do Rio e Itapuã. Outra entre o Nordeste de Amaralina, Federação e Rio Vermelho. Outra na área de Águas Claras. Outra no subúrbio, formando com as outras 2, 6 policlínicas, o que nós vamos dar vazão a essa questão de exames que demoram, de exames que ficam retidos. É o que a saúde avançou. A saúde tem avançado em Salvador. Poderia ter avançado muito mais se o prefeito tivesse uma atenção maior para o SUS e se o prefeito não tivesse apoiado aquele ato de Bolsonaro de expulsar os médicos cubanos do Brasil. Com a expulsão dos médicos cubanos, nós temos hoje muitas áreas da cidade de Salvador sem nenhum atendimento. Eu queria saber de você, qual é a avaliação que você faz dos seus adversários? Olha, nós temos uma campanha que tem decorrido com muita tranquilidade, ou todos os candidatos têm procurado apresentar as suas propostas, não tem tido ataques pessoais, a campanha se dá em alto nível.
Isso tem me alegrado muito, porque eu sei que o caminho certo é por aí. O que eu tenho, o que eles não têm, é isso que eu quero ressaltar. Eu tenho a experiência administrativa e a experiência política que a gestão da cidade vai requerer, principalmente numa situação de pós-pandemia. Quem não tem a habilidade política, a habilidade para a negociação política, não a negociação do toma lá da cá, não a negociação da troca de favores, mas a negociação no seu sentido, não é, mais amplo, mais de coisa republicana, a negociação que faz a sociedade avançar. Eu tenho essa habilidade. Eu percorro todas as correntes políticas, não tenho nenhum impedimento de conversar com quem quer que seja nessa cidade, e isso nós vamos precisar muito, além da experiência administrativa, pelos cargos que já ocupei, pela vida que tenho na política e por ter me preparado e por ter estudado muito estudado para esse momento que eu considero um momento nobre, que eu considero uma oportunidade de lutar para transformar esta cidade. Porque, parafraseando o Jorge Amado, não é isso? Desde que eu li o Guia das Ruas e Mistérios da Bahia, Jorge Amado diz que esse mundo está errado. Esse mundo está errado e que precisamos refazê-lo. E ele diz isso tomando Salvador como base. Porque não é possível tanta miséria caber em tanta beleza. Não é possível. O que Tilemon explica esta cidade, que é uma cidade cuja imagem está associada à beleza, à diversidade, à alegria, à cultura, à música. O que é que explica essa cidade ter perdido importância do ponto de vista político, do ponto de vista social e do ponto de vista econômico? Não é culpa do seu povo, porque o povo dessa cidade é o seu maior patrimônio, é por culpa dos seus dirigentes. Nós, infelizmente, temos dirigentes que têm uma visão que primeiro precisa crescer o bolo para depois dividir. Não. Nós temos que ir construindo e dividindo, ir construindo e dividindo. Não é possível. A pobreza dessa cidade, 750 mil pessoas vivem na cidade do Salvador abaixo da linha de pobreza. Isto é, ganham menos de R$140 por mês. Nós temos 1 milhão de mulheres, Tilemon, chefe solo de família, isto é, elas não têm companheiro, não têm companheira, elas mesmas que chefiam as suas famílias. Geralmente, mulheres jovens, de 15 a 25 anos, cada uma, em média, com 3, 4 filhos, cada um de um pai diferente, negras. Essas mulheres precisam do apoio da prefeitura. Essas mulheres precisam que a prefeitura lhe dê as condições para que elas criem com dignidade os seus filhos e que elas promovam o bem-estar da família. Salvador não pode continuar sendo a capital da desigualdade. Muito bem. Passa lá, você confia em pesquisas eleitorais? Olha, Tilé é um importante instrumento de planejamento. Agora, primeiro, não substitui a eleição. Não substitui. Eleição é eleição. Pesquisa é um retrato do momento. Segundo, eu já vi em Salvador e na Bahia, eu vi ao Jornal Nacional anunciar que Paulo Souto venceria a eleição no primeiro turno e no outro dia Wagner ganhar a eleição no primeiro turno. Eu já vi Rui Costa sair de 2% e ganhar a eleição no primeiro turno. Então, eu acho pesquisa, eu não tenho dinheiro para pagar pesquisa, então eu não uso. Agora, as pesquisas que têm sido divulgadas, olha, pesquisa já foi caso de polícia no Brasil, teve até CPI e continua. Tilemon,
eu vi uma pessoa dizendo, na quinta-feira da semana passada, um instituto de renome nacional disse que minha taxa de reprovação era de 1%. No outro dia, o outro instituto disse que era de 20%. Ou fizeram a pesquisa em locais diferentes, em cidades diferentes, ou tem alguma coisa errada. Então, tem pesquisa e tem pesquisa. Eu não discuto, é um clichê, mas eu não discuto o resultado de pesquisa eleitoral, nem quando são favoráveis aos meus candidatos, nem quando são contrários. A pesquisa que eu tenho é a pesquisa da rua. Onde eu passo, eu ouço o povo dizer, Bacelar, eu quero ser feliz. E eu quero ser feliz com você, prefeito da cidade. Aliás, parabéns pela sua carreata de ontem, que foi realmente um negócio extraordinário. Ontem mesmo eu ia citar como um dos exemplos. exemplos. Foi muito bom. Agora, Tilé, eu quero aqui publicamente pedir desculpas pelos incômodos que uma carreata traz. Eu fiquei angustiado o tempo todo em cima do carro, quando eu via que engarrafava, quando eu via que alguém menos avisado acelerava mais. Mas, gente, nós estamos numa pandemia. A gente não pode fazer caminhadas. Eu gostaria de estar caminhando, mas dá aglomeração. Então, uma das soluções é a gente estar promovendo essas carreatas, mas quero aqui, publicamente, pedir desculpas a quem eu incomodei ontem. Bom, vou fazer aqui a última pergunta, que era a última pergunta que eu fazia a todos os meus quase 800 convidados na Rádio Metrópole. Eu fiz quase 800 programas na Rádio Metrópole, Papo com Tilé. Deixei de lhe perguntar sobre algum tema, alguma coisa que você gostaria de falar e que eu não tive competência para fazer essa pergunta? Não, primeiro, Tilé, primeiro que eu vou aqui confessar um negócio. Na entrevista, eu gosto de ficar olhando o semblante do entrevistador. Se ele está concordando ou se ele está discordando. Tilemon foi uma esfinge. Eu ficava aqui querendo saber, não sabia nem se ele estava contra, e ele chamou a atenção disso no início. Parabéns pela condução, parabéns pela iniciativa. Eu volto a dizer, Tilé, a alienação é um dos grandes problemas da cidade de Salvador. Nosso povo não tem consciência da situação que se encontra. Tilemon, jovens de 18, 19, 20 anos, Tilemon, não estão preparados, Tilemon, para nada. O que vai ser desse futuro dessa cidade? Vamos agora num bairro popular, vamos lá em Pernambués, que nós vamos encontrar centenas de jovens em torno de um bar, em torno de uma igreja, em torno de um campo, sem nada para fazer. Não sabem ler, não tem qualificação profissional, gente. É isso que nós queremos para a cidade onde nossos filhos e nossos netos viverão? Não, não. Nós precisamos incluir esses jovens, precisamos abrir os muros dessa ilha para que abrigue toda a cidade, porque essa é a nossa vocação. Essa cidade nasceu com a vocação de ser o farol do Brasil. Esta cidade que nasceu para ser a Lisboa dos trópicos, a Roma Negra, hoje está relegada a isso. Nós vamos recuperar a autoestima do soteropolitano. Nós vamos colocar Salvador nos trilhos. Não, Tilé, o problema é o tempo. Eu conversei hoje com minha assessoria, disse, mas 1 hora de live, nós vamos ficar sem ter o que falar. Pois eu não falei de educação ainda, eu não falei de emprego, não é? Eu não falei de acabar com as subprefeituras como cabide de emprego político. Nossos subprefeitos vão ser escolhidos dentro da comunidade do bairro. O primeiro pré-requisito para ser subprefeito é morar naquela região, é morar naquele bairro. E serão eleitos, não serão objetos de troca. Então, Tilé, quero lhe agradecer, parabenizar, não é? Nós
você é um exemplo do bom jornalismo, você é muito inteligente, bom-humorado, bem informado, faz com que o entrevistado fique à vontade, tanto que, volto a dizer, o tempo passou e eu não senti. Mas, terminando, eu queria dizer a vocês que estão nos dando essa satisfação dessa audiência, dizer que eu estou preparado para esse desafio. Eu tenho a coragem para mudar o que precisa ser mudado. Eu tenho a disposição para melhorar o que precisa ser melhorado. E eu tenho a humildade para sair procurando os especialistas de cada área, para que a gente faça em Salvador a maior administração. Uma administração reformadora, uma administração revolucionária e que tenha o povo como objeto da gestão. Muito obrigado, meu querido presidente Tilemon. Grande abraço, Marcelo. Muito obrigado. Foi um prazer enorme conversar com você aqui. Quero dizer que no encerramento agora eu já vou colocar a live no IGTV do Instagram, mas eu aconselho que aguarde, que eu vou mandar para a sua assessoria amanhã o link da live completa no canal do YouTube, até porque o formato dela é mais profissionalizado do que aqui, esse que nós estamos assistindo agora. Tá? É uma coisa mais profissional, trabalhada pela produção feita com meu filho, que mora nos Estados Unidos. Ele aproveita recursos americanos, né? Recursos técnicos americanos, que dão uma qualidade ainda melhor. Então, eu preciso colocar no IGTV, porque ele copia a live a partir desse IGTV do Instagram. E amanhã eu mando para você e para a sua assessoria. Obrigado, muito. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Verdade. Boa noite. Boa noite, meu. Grande abraço.